Olá, velejantes! Hoje eu trago uma missão quase impossível: ranquear os 10 melhores livros que eu li em 2020. Foi muito difícil fazer essa lista porque eu tive a brilhante ideia de eleger somente os 10 melhores livros que eu li esse ano, e eu li um número exato de 40 e poucos livros. Então eu deixei muita coisa boa de fora, né? Tive que escolher só 10 e fiquei muito em dúvida. Depois que eu escolhi os que eu queria falar, eu fiquei em dúvida na colocação ali do ranking, o que eu botava antes, o que eu botava depois. Mas, enfim, cheguei a um consenso com todas as minhas personalidades e aqui estou. Antes de mais nada, eu já vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal se essa for a primeira vez que você está chegando aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui eu faço vídeos todas as quintas-feiras falando sobre livros e vocês vão ver pela minha lista de 10 preferidos do ano que eu sou bem eclética quando o assunto é leitura. Eu falei que são 10 livros, mas na verdade são 15, tá? Porque tem um caso aqui que é uma trilogia e outros 2 casos que são 2 livros, tipo um sequência do outro, e eu não consegui desvencilhar um do outro, então esses casos vai contar como um só. Importante esclarecer que o único critério utilizado para montar essa lista foi o meu gosto pessoal. Não tenho pretensão de ser crítica literária, não estudei para isso, sou apenas uma pessoa que gosta muito de ler e falar sobre isso. Então vamos lá. O 10º colocado ficou nessa colocação porque eu demorei para perceber o quanto eu tinha gostado desse livro quando eu terminei de ler ele. Tanto que imediatamente após concluída a leitura eu dei nota 4 sobre 5 estrelas no Scooby, né, no aplicativo Scooby. E depois de um tempo eu conversando com a minha mãe, que também leu, eu percebi o quanto eu gostei desse livro e o quanto ele me marcou, o quanto ele foi importante para mim esse ano. Então eu fui lá e mudei a nota, coloquei 5 estrelas porque eu achei que ele merecia. E esse livro é o Pátria, do escritor espanhol Fernando Aramburu. Esse livro tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, comparando com a série da HBO. Todos os livros que eu falar aqui, que eu já falei em algum momento no canal, que eu já fiz vídeo, eu vou deixar linkado nos cards e também eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pro caso de você estar assistindo no celular, né, que daí é ruim, você vai clicar e vai sair, vai perder esse vídeo. Então não se preocupa que vai estar tudo lá na descrição, pode assistir o vídeo aqui sossegado, depois você assiste os que você quer, se você não viu ainda, tá? Mas, então, o Pátria, ele conta uma história de 2 famílias que vivem no País Basco e essas famílias acabam sendo separadas, intrigadas por causa do grupo separatista ETA. Para quem não sabe, o grupo separatista ETA tentou separar o País Basco da Espanha há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, teve essa revolução, então é uma história contemporânea, né? E aqui nesse livro, o Fernando Aramburu criou a sua ficção dentro desse contexto histórico, que é uma coisa que me agrada, eu gosto muito de livros que fazem isso, né? Essa ficção histórica. Então podemos dizer que é um drama, ele é um livro bem emocionante, ele tem partes bem tocantes. Então, ele foi bem importante para esse ano, me fez refletir bastante e por isso que ele tá aqui. Em 9º lugar, eu coloquei a não ficção Confissões do Crematório, de Caitlin Doughty, que é uma agente funerária norte-americana que retrata aqui os seus primeiros anos na indústria funerária norte-americana. Então ela vai retratar aqui de forma muito leve muitas histórias que ela vivenciou, algumas até um pouco engraçadas, e é uma maneira muito boa da gente encarar a morte de uma forma mais natural, né? Pra gente aprender a lidar um pouquinho melhor com a morte. Então eu recomendo esse livro aqui pra todo mundo e é por isso que ele entrou também na minha lista dos melhores do ano. Foi uma ótima leitura, muito fluida. E com certeza eu quero ler os outros livros que a autora já lançou sobre esse mesmo assunto também. Esse foi o ano que eu voltei a ler Anne Rice, que é uma das minhas escritoras favoritas. Então eu estou dando continuidade às crônicas vampirescas, que eu comecei a ler há muitos anos atrás, muitos mesmo, e eu não sei por que eu tinha parado, porque eu amo demais esses livros, eu adoro os primeiros livros das crônicas vampirescas e também os livros das sagas Bruxas Mayfair, que a gente lê concomitante, na verdade, né? Eu creio que eu tenha falado já na tag de Halloween o quanto eu gosto do vampiro Lestat,
E esse livro aqui, A História do Ladrão de Corpos, que eu coloquei em 8º lugar, trata-se de uma história do vampiro Lestat também. É uma história mais contemporânea, né? Os acontecimentos aqui se dão após os acontecimentos do livro A Rainha dos Condenados. E aqui o Lestat recebe uma proposta de uma criatura, de um ser misterioso que propõe que eles troquem de corpo por alguns dias, para o Lestat saber novamente como é ser humano, né? Afinal, já fazem muitos séculos que ele é um vampiro e ele sente toda aquela melancolia dos vampiros de querer ver o sol, de querer ver o mundo sob a luz do dia, de querer fazer as coisas, sentir as coisas como os humanos sentem. Então, ele vai acabar aceitando trocar de corpo com esse rapaz humano e ele tem experiências muito interessantes e o desenrolar da história é bem surpreendente. Acontecem muitas coisas que eu nunca imaginava que eu ia ver o Lestat vivenciando. Esse livro aqui, como os outros livros das crônicas vampirescas, ele traz muitos diálogos e pensamentos dos personagens mais filosóficos, até teológicos. Eles refletem muito sobre a vida, sobre a humanidade e fazem a gente refletir junto. Em 7º lugar, eu tenho um daqueles casos que eu comentei que são 2 livros, um é sequência do outro, e esses livros fazem parte dos Contos de Aryan, de Daniel Salgado, escritor brasileiro de fantasia medieval. Então eu tenho aqui o primeiro, O Caçador de Gigantes, e a sua sequência, O Lobo de Gaia. Nessa saga a gente vai conhecer o guerreiro Kael, que mora na Gaéria, uma terra ao norte do primeiro continente de Aryan, que é o que a gente vai conhecer aqui. E também vamos conhecer a princesa Nalissa, que é a princesa da Tanória, que é um reino mais ao sul do continente. Esses reinos ao sul são considerados mais civilizados do que os reinos ao norte, e a gente vai ver muita influência de mitologia existente aqui. Enquanto mais ao sul a gente vê características da mitologia grega, mais ao norte o povo se assemelha com os nórdicos e com os celtas. Aliás, a gente vai ver muitos deuses da mitologia celta aqui também. Bom, devido a um monstro que está supostamente aterrorizando o reino de Vaeren, vizinho da Tanória, a Nalissa acaba partindo em busca de um homem, de um guerreiro famoso como sendo um caçador de gigantes, a fim de pedir ajuda, né, para os reinos do sul. E sim, esse guerreiro é Kael, e é assim que essas duas histórias se entrelaçam, é assim que eles vão virar amigos. Mas não é simplesmente um monstro que o Kael vai ter que enfrentar. A gente descobre durante a leitura que tem muitas outras tramas envolvidas. A gente vai ter traições, a gente vai ter guerras, a gente vai ter criaturas e uma profecia diretamente ligada à vida de Kael que vai mudar o seu destino para sempre. Então, nesses livros nós temos todos os elementos da fantasia medieval clássica e é preciso falar que o autor descreve as batalhas muito bem, ele sabe realmente como descrever as cenas, o que é uma coisa que quem me conhece sabe que eu valorizo muito em livros desse estilo. Também gostaria de ressaltar o quanto eu gosto das personagens femininas que o autor criou nessa saga. Elas são muito fortes, decididas e confiantes, são verdadeiras guerreiras e para quem se interessou, a boa notícia é que não fica só nesses 2 livros, vai ter continuação por aí em breve, vamos ter outros livros da saga. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história, esses livros eu nunca falei aqui no YouTube, mas eu já falei no IGTV lá do meu Instagram, então também eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ir lá no meu Instagram dar uma olhadinha, tá? Porque na época que eu fiz os vídeos falando sobre esses livros, eu ainda não estava fazendo vídeos aqui pro YouTube, então por esse motivo eles estão lá. Mas é só entrar lá no meu perfil e ver também que eu contei mais detalhes sobre essa história, falei mais sobre a escrita do autor e tudo. No 6º lugar ficou um livro de uma autora que eu conheci através do clube de assinatura Tag. Eu assino a Tag Curadoria e esse foi o primeiro livro que eu recebi, que é o Minha Vida de Rata, da Joyce Carol Oates, que é um livro que me trouxe muitas reflexões, mas eu não diria que ele é para qualquer pessoa, porque ele pode ser considerado um pouquinho pesado. Ele aborda alguns temas que podem disparar gatilhos para algumas pessoas. Aqui a gente vai conhecer a história de Violet Rue,
uma menina de origem irlandesa que mora com a sua numerosa família nos Estados Unidos, próximo das cataratas do Niágara, e a Violet vai acabar testemunhando uma situação que liga dois dos irmãos mais velhos dela a um crime de racismo que foi cometido contra um menino ali da região da escola da Violet e dos irmãos dela, e ela vai acabar delatando os seus irmãos. E a família dela fica muito brava com ela, então ela que vira a culpada da história e não os irmãos dela que assassinaram uma pessoa, e a Violet vai acabar sendo expulsa de casa. E ela vai ter que viver assim com um estigma de rata, né, no sentido de traidora, e a gente vai acompanhar a vida dela a partir daí. E ser expulsa da família é só o início das tragédias que acontecem na vida dela. Eu gostei muito do jeito que a autora escreve, ela me fez ficar pensando sobre as atitudes da Violet, e quanto mais eu pensava, menos eu tinha certeza do que eu faria se eu estivesse no lugar dela. Então esse livro me faz pensar até hoje, já faz alguns meses que eu li, então é por isso que ele tá aqui, ele me marcou bastante. Em quinto lugar, eu coloquei mais uma dupla do mesmo autor. São os livros de contos do Edgar Allan Poe, organizados pela Dark Side Books. Esses dois livros bonitos aqui. Esse é o volume 1 e esse aqui é o volume 2. Antes de eu conhecer esses livros, eu já tinha lido alguns contos dele de forma aleatória, mas esse ano eu resolvi ler todos, né, mesmo os que eu já conhecia e os que eu não conhecia ainda, que estão nesses dois livros, e foi muito legal. Eu gostei muito da forma que a Dark Side dividiu as sessões de contos, eles dividiram por temas. Então, cada capítulo tem um tema de contos dele, e esses capítulos ganharam nomes específicos, como Espectro da Morte, Narradores Homicidas, Mulheres Etéreas. No livro 1, a gente tem aqueles clássicos que todo mundo já ouviu falar, como O Poço e o Pêndulo, O Gato Preto, Assassinatos na Rua Morgue, O Barril de Amontilado, que eu gosto muito. E no volume 2 a gente tem uns que até são conhecidos, mas são menos. Temos umas pérolas aqui, como William Wilson, Hop Frog. E a subseção, o subcapítulo que eu mais gostei, pra mim são os melhores que eles colocaram nesses livros, que é o No Limiar da Morte. E entre esses contos desse capítulo está o que ganhou a posição de conto favorito do Poe da minha vida, que é O Enterro Prematuro. Foi muito surreal que eu senti lendo esse conto, porque ele lida com um medo muito comum, que é o medo de ser enterrado vivo. Só de lembrar desse conto, as minhas mãos já suam. Talvez em breve eu faça um vídeo falando mais especificamente sobre todos os contos, falando sobre o que eu achei de cada um, mostrando em detalhes esses livros, né, que são muito bonitos. Então, se você tem interesse, deixa um comentáriozinho pra eu saber aí quem que é fã do Poe e gostaria que eu falasse mais sobre ele aqui. O quarto lugar ficou com outro terror clássico, O Cemitério, do Stephen King, considerado o livro mais assustador do autor. Eu não acho ele tão assustador assim, igual eu falei num vídeo que eu fiz específico dele. Eu acho que ele tá mais pra um drama, mas sim, ele entrega elementos de terror, né? Ele cumpre o seu papel. E ele vai contar aqui a história de Louis Creed, um médico que se muda com a sua família para uma cidadezinha no interior do estado do Maine, nos Estados Unidos. E no quintal da sua nova casa, eles têm um acesso para um cemitério de animais. Então, eles conhecem esse cemitério, que é onde todas as crianças, desde sempre, ali do lugarejo, enterram os seus animaizinhos quando eles morrem, né? Mas o que é assustador aqui, o verdadeiro cemitério da história, é o anexo desse cemitério de animais. É o cemitério Micmac, que fica mais adiante, né, desse cemitério de animais, que é o cemitério de uma tribo, aonde tudo que é enterrado ali ressuscita. O Louis acaba fazendo isso com o gatinho da sua filha, que morre atropelado, então ele enterra o gato lá e ele ressuscita, só que ele volta meio estranho.
E isso é só a primeira parte do livro, a gente vai ter muitas outras coisas depois. Depois disso a gente tem um drama muito grande, né? Uma carga dramática, e no final é uma loucura, é um ritmo frenético daqueles capítulos que a gente não consegue parar de ler. Eu já conheci essa história porque eu já assisti os filmes antes de ler o livro, né? Só esse ano que eu fui ler o livro de fato. E eu gosto muito dessa história, gostei mesmo do livro. E é Stephen King, né? O cara merece estar aqui. Chegamos no top 3 e eu já quero pedir desculpas. Vocês vão entender por quê. Em terceiro lugar, eu coloquei o livro que eu mais esperei o lançamento esse ano, aquele que foi o meu objeto de cobiça e desejo por meses a fio, até que foi finalmente lançado, A Espada dos Reis, de Bernard Cornwell. Esse livro aqui é o livro 12 e penúltimo da saga As Crônicas Saxônicas. Essa saga narra a história de Uhtred, um saxão que acabou sendo criado pelos dinamarqueses e virou pagão por opção. E ele se vê ali em meio a um contexto histórico, mais uma vez um livro com fatos que realmente aconteceram e os seus personagens fictícios inseridos ali no meio, né? Então, desde o início das Crônicas Saxônicas, a gente vai acompanhar as tentativas de unificação do que hoje nós conhecemos por Inglaterra. Antes haviam vários reinos separados. E a gente vai ver aqui sobre as guerras contra os nórdicos que tentavam invadir esses reinos, né? Contra os dinamarqueses e os noruegueses principalmente. Essa saga tem personagens muito interessantes, muito bem construídos. E o Bernard Cornwell é o melhor para narrar cenas de batalhas, que, como vocês sabem, me são tão estimadas. Esse livro aqui não é o melhor da saga, mas eu acho que ele foi uma boa preparação pro final, né? Ano que vem vai sair o último livro da saga e eu acho que ele preparou bem pro que está por vir. Então, ele tá aqui, né? Meu terceiro lugar, meu queridinho livro do Uhtred. Chegamos no segundo lugar e agora vocês vão entender por que eu pedi desculpas antes. É porque no segundo lugar eu coloquei uma trilogia do Bernard Cornwell. Então, desculpa ter tanto Cornwell no meu top 3, mas eu não tenho culpa se eu gosto de tudo que esse homem escreve. E eu não tenho culpa se até 2020 eu ainda não tinha lido as maravilhosas Crônicas de Arthur. Esses livros com certeza estão entre os melhores que eu li na minha vida e qualquer fã desse autor vai falar a mesma coisa. Eles são simplesmente uma obra-prima. Então, nós temos aqui o primeiro, O Rei do Inverno, o segundo é O Inimigo de Deus e o terceiro, fechando com chave de ouro, Excalibur. Essa trilogia, ela traz uma imersão enorme, a gente se sente muito dentro da história. Bom, eu sempre falo isso nos vídeos quando eu falo do Bernard Cornwell, que eu me sinto dentro da parede de escudos com as cenas de batalha dele, e é verdade, eu me sinto ali com os personagens, né, fazendo tudo que eles fazem, e essa história aqui nos transporta para o lado de Dervel, o narrador, que no início aqui, né, a gente vê que ele já é velhinho, então ele tá contando a história da sua juventude, de quando ele conheceu o lendário Arthur. E ele vai nos contar todas as histórias que a gente já ouviu falar de Merlin, Morgana, Nimue, Guinevere, Lancelot. Só que alguns desses personagens, pela visão do nosso querido Dervel, que é a visão do autor, são bem diferentes do que a gente imaginava. Eu nem vou entrar muito em detalhes, mas vejam o vídeo que eu fiz sobre essa trilogia, que vocês vão ver uma pessoa muito emocionada e encantada com tudo que tinha lido aqui, porque o final dessa trilogia me fez até quase chorar, então não tem nem palavras para dizer, entrou nos preferidos da vida também, né? Como tudo que eu leio do autor. O meu primeiro lugar não tem fantasia e nem ficção histórica, mas tem realismo mágico. 100 Anos de Solidão, o livro que me fez amar Gabriel Garcia Marques e o livro que me faz, às vezes, no silêncio da noite, ficar pensando em todos aqueles fatos que aconteceram nesses aproximadamente 100 anos narrados aqui na cidade de Macondo, que é a cidade fictícia onde acontecem todos os fatos de 100 Anos de Solidão. É uma cidade que a gente deduz que seja na Colômbia por causa da nacionalidade do Gabo, do
autor, porém pode ser qualquer cidade na América Latina. Nesse livro nós vamos conhecer a estirpe dos Buendia e acompanhá-los por aproximadamente 100 anos solitários. Eu não sei se eu consigo resumir aqui esse livro de forma rápida, então por favor olhe o primeiro vídeo da história do canal, que é falando sobre ele. Mas essa é uma narrativa sobre pessoas e sobre sentimentos que traz muitas sensações, muitas emoções. Em um capítulo a gente tá rindo e no outro tá quase chorando. Ele é muito intenso. Sobretudo, ele nos faz refletir sobre a natureza humana. Ele foi com certeza um divisor de águas na minha vida. Eu nunca tinha lido nada parecido. Eu não sei explicar muito bem o que esse livro fez comigo, mas ele virou um dos grandes favoritos da minha vida. Então, se puder, leia. Bom, como eu falei, eu fiz essa lista baseada nos meus gostos pessoais e eu espero que quem assistir possa tirar alguma coisa de bom disso, né? Conhecer algum livro diferente ou se interessar por algum que já tinha ouvido falar, mas nunca se interessou em ler. E ano que vem teremos muitas leituras e novidades. Aliás, eu gostaria de convidar todo mundo para participar das leituras coletivas do Clube das Otárias, que nada mais é o nome que eu, a Jéssica do Dia de Livro, a Jéssica do Livro Os Meus Mimos e a Carol do Cantinho da Causte inventamos para o nosso pequeno grupo em homenagem ao Clube dos Otários de um certo livro do Stephen King. E nós estamos organizando leituras coletivas desde novembro, né? Quem me acompanha já viu eu falar aqui sobre os livros do George Orwell que entraram nessas leituras. A partir de janeiro o formato vai ser um pouquinho diferente. No final de cada leitura a gente vai ter uma live e cada mês vai ser no canal de cada uma de nós. Vai ser no canal de quem indicou aquela leitura específica. E em janeiro a gente tem o livro indicado pela Jéssica do Dia de Livro, Flores para Algernon, que é um livro de ficção científica que promete deixar muitos leitores sensíveis à beira das lágrimas. Eu acho que isso vai acontecer comigo também, né? Já tô me preparando psicologicamente para ele, mas falam que é um livro muito bom, a Jéssica fala que é um livro ótimo, então eu acredito que seja mesmo. E quem quiser participar dessa leitura, é só preencher o formulário que eu vou deixar na descrição do vídeo, que alguma de nós vai te adicionar no grupo do WhatsApp e ali a gente vai dar mais coordenadas sobre essa leitura, né? Mas ela inicia dia 10 de janeiro e a gente vai finalizar com a live no dia 30. Então dá tempo ainda se alguém quiser participar dessa aqui. Que todos vocês tenham um ótimo ano, com ótimas leituras. Eu quero agradecer de coração todo mundo que tem me acompanhado, que acompanha aqui o canal ou no Instagram. E eu sou muito grata a ter pessoas que assistem o conteúdo, né? Ter para quem fazer esse conteúdo. E, sobretudo, eu sou muito grata pelas amizades que o Booktube e o Bookstagram me trouxeram em 2020. Muito obrigada mesmo. Nos vemos semana que vem e tchau!